Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 4. Efésios 4, versículo 4, vamos ler até o versículo 6. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Podemos ler? Efésios 4, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Digam graças a Deus. Querido Deus, essa palavra que foi lida, e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez nesse instante, Senhor, para que Tu nos ajude, iluminando nossas mentes, nossos corações e nos dando entendimento da Tua palavra. Que Tu possas aqui fortalecer nossas vidas e fundamentar nossos passos, Senhor, neste fundamento que é o Teu Cristo, que é a Tua palavra, e que Tu nos ajude, que através dessa palavra e com o entendimento aperfeiçoado da Tua palavra, nós possamos sair daqui como fiéis, mais sólidos, mais fundamentados, mais esclarecidos, Senhor, acerca de Ti, dos Teus mistérios, da Tua palavra e dos Teus planos, dos Teus propósitos para nós, para a Tua igreja, para a noiva de Cristo nesse tempo do fim. Pedimos esta bênção, Senhor, para cada um que está aqui. Abrimos agora as nossas mentes, nossos corações, para que Tu venhas nos dar o entendimento. Ajude-nos, Senhor. Te damos liberdade agora, o Teu Santo Espírito, neste lugar. Faça-se presente. Somos necessitados de Ti. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. A leitura que eu fiz dessa escritura foi baseado na tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Ontem o irmão Rosendo e a irmã Ellen estávamos vendo algumas traduções, né? E vimos aqui as diferenças que há entre traduções, versículos que estão incluídos em algumas bíblias e outros não estão, né? Pedi para a irmã Ellen, procurei a Mateus 17, 21. Aí tá, achou numa, aí foi numa outra e não achou, por quê? E na outra também não achou. Então é bom a gente fazer essas pesquisas, entender por que essas coisas, né? E é bom você também ter várias bíblias, né? Eu gosto dessa tradução por causa de algumas pequenas particularidades que talvez nós possamos tratar aqui. Mas aqui a escritura que nós lemos, Paulo disse que há um só corpo e há um só espírito. E este corpo é o corpo místico da igreja. É o corpo místico de Cristo, que está sendo formado, ou que vem sendo formado por Deus ao longo das eras, através deste Espírito, desse único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito vem selando eleitos ao longo das eras da igreja, para que depois este corpo, quando estiver totalmente completo e perfeito, venha ser, então, preparado para ser levado no dia do arrebatamento. Então aqui ele fala, só existe um corpo, quer dizer, só existe um corpo verdadeiro, porque existe um outro corpo, existe uma outra vinha, existe uma outra igreja, mas Paulo aqui está falando daquele que é o verdadeiro. Só existe um. Só existe um corpo, só existe uma palavra, é isso que ele está falando, só existe um espírito, mas você sabe que há outros espíritos.
Amém? Então ele diz, só existe um Espírito verdadeiro, só existe um corpo de Cristo verdadeiro, embora haja outros. Né? Aí ele diz, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então ele está dizendo, este corpo que está sendo formado é porque ele foi vocacionado, foi chamado por Deus. Está sendo formado por Deus através da sua palavra, chamado por este Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro. E depois Paulo vai dizer, um só Senhor, que é esse mesmo Espírito, há uma só fé, há um só batismo, e esse batismo não é o batismo nas águas, é o batismo do Espírito Santo. Amém? Existem vários tipos de batismo também. Alguns batizam por títulos de trindade, outros por outra forma, outros mergulham a cabeça para frente, outros mergulham a cabeça para trás, outros só jogam água na cabeça, borrifam, não é isso? Então há vários tipos de batismo, mas esse batismo aqui é o batismo do Espírito Santo, só existe um batismo do Espírito. Depois ele vai dizer, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui vejo que já estou lendo uma outra tradução, né? Mas aqui ele disse, há um só Deus e Pai de todos. Opa, será que o nosso Deus é realmente Deus de todos? E será que o nosso Deus é um Pai de todos? Não. Você nunca pode esquecer daquela oração que Jesus fez lá, na sua oração sacerdotal, ao seu Pai. Ele disse, Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, se ele não podia orar pelo mundo, é porque Deus não é Deus de todo mundo. Deus não é Pai de todo mundo. Então, há uma contradição com o que Paulo disse aqui? Não, você está entendendo. Ele está falando de um só corpo, que é a igreja verdadeira. E deste corpo, dessa igreja verdadeira, ele é Pai deles. E ele é Deus deles. Há outros corpos, há outras igrejas que dizem ter Deus como seu Deus e seu Pai. Mas quando você vai ver a sua confissão, o tipo de fé que eles têm, o tipo de palavra que eles têm, o tipo de doutrina, o tipo de fundamento, você vai ver que eles não têm esse Deus da Bíblia como seu Deus, não têm ele de fato como seu Senhor, como seu Pai. Então aqui, Paulo está dizendo, há um Deus que é o Deus de todos. De todos quem? Daqueles que são vocacionados. Daqueles que são chamados. Aqueles que Deus tem chamado, desse ele é Deus e ele é Pai. Não de todo mundo que está aí. Aí depois Paulo diz, né? Eu vou ler aqui a tradução que eu li antes, porque ele disse, e esse Deus, que é Pai de todos, daqueles que ele chamou, daqueles que ele vocacionou, ele é sobre todos, e aí ele diz aqui, ele age por meio de todos. Eu gosto dessa tradução por causa disso. Aqui Paulo diz que esse Deus, ele não apenas vocaciona alguém para fazer parte de um corpo, mas ele faz o que depois? Ele fica sobre este povo e ele age por meio desse povo. Ele age através deste povo. Então aqueles que são vocacionados, aqueles que são eleitos, aqueles que são ordenados, predestinados por Deus, Deus os tem como seus filhos. Mas para quê? Para que Deus está fazendo isso? Para, primeiro, estar sobre eles e depois agir por meio deles. Deus gosta de fazer assim. Deus sempre atuou por meio de vasos. E nesses últimos dias agora, o vaso que Deus está usando quem é? É você. Se você é um eleito, um ordenado, é um desses que Deus tem vocacionado, Deus está agora mesmo, sim, agindo por meio de você. Através de você. Tem uma escritura que eu notei aqui, eu quero ler para você rapidamente, 2 de Reis 19. Eu quero ler essa escritura. Onde lá fala do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias teve que fazer algumas coisas duras, difíceis nos seus dias, mas Deus consola ele dizendo, olha, isso tudo que eu estou mandando você fazer, foram coisas que eu planejei já há muito tempo. 2 de Reis 19, verso 25, diz assim, Deus vai dizer aqui para ele, acaso não ouviste que já há muito tempo dispus eu estas coisas? Então veja, aqui Deus está dizendo para você que há muitas coisas que acontecem e Deus já dispôs. Deus já determinou. Deus já estabeleceu. Amém.
Quanto tempo foi isso? E antes da fundação do mundo. Ele vai dizer que depois, já desde os dias remotos o tinha planejado. Então aqui Deus está dizendo, eu planejo coisas, eu disponho coisas já há muito tempo. Há muito tempo já fiz meus planos de como que eu quero que certas coisas aconteçam, aonde que vai ser, quando que vai ser, o tempo oportuno para cada uma delas. Eu já dispus tudo isso, eu já planejei tudo isto. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Então aqui Deus está dizendo, olha, eu planejo as coisas. Eu determino todas as coisas. E depois, o que eu faço? Eu executo as coisas, mas eu estou usando você para executá-las. Quem faz é Deus, mas Ele usa vasos. Veja que mudou alguma coisa do Antigo para o Novo Testamento. Paulo disse, Deus está por meio de você, agindo através da igreja. Para que isto? Para que Deus está fazendo isso? Agora você está entendendo. Ele tem planos lá, antigos, que Ele já estabeleceu. E cada um no seu tempo determinado. Deus escolhe, Deus vocaciona, Deus chama para dizer, agora eu quero que você execute aquilo que eu planejei fazer. Cada filho de Deus está aqui com este propósito. Então se alguém alguma vez disser para você, Satanás tentou aí dizer no teu ouvido, você não é importante para ele, esqueça isto. Não dê ouvido a Satanás. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. A Escritura diz que Israel é a menina dos olhos de Deus, mas você pode trazer isso para a igreja e dizer que isso é para você também. A igreja hoje também é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Então ele tem planos, ele tem coisas para fazer, que ele planejou, e ele agora está agindo através de um povo, de uma igreja, para poder executar esses planos. Amém. Graças a Deus. Então veja, isso mostra o quê? Que nada escapa do controle de Deus. Nada, queridos. Deus tem o controle de tudo. Quando você pensa que algum problema está passando em tua vida, e você pensa, eu estou perdendo as estrebeiras, eu estou fora de controle, calma. Deus está no controle porque Ele te chamou. Ele te vocacionou. A obra que Ele começa, Ele tem que terminar. Ele não deixa nada pela metade. Nosso Deus não deixa nada pela metade. Então, veja, aqui então o apóstolo Paulo ele disse que só existe uma fé. Agora, para os visitantes que estão nos visitando aqui, talvez vão ter um pouco de dificuldade de entender, assimilar algumas coisas, porque nós aqui estamos tratando da mensagem de William Marion Branham, que é um mensageiro, um profeta, vindicado por Deus para esta era, para trazer para nós uma mensagem que prepara este corpo, este único corpo, para a vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Uma mensagem que ele trouxe para preparar uma igreja para o arrebatamento. Então, este nosso profeta de Deus, William Marion Branham, ele, baseando-se nas Escrituras, ele disse, com base no que Paulo fala, realmente, só existe uma só fé. Agora, o que é exatamente essa fé? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa que o irmão Branham disse para nós, nas suas mensagens, é que esta fé é também uma palavra, porque é algo em que você tem que pôr a sua confiança. Então, por isso que o irmão Branham nos ensinou que só existe uma só fé e também tem que haver uma só doutrina. Ele disse isso. Na mensagem Combatendo pela Fé que uma vez foi dada aos santos. Não temos traduzido esse sermão. A fé que uma vez foi dada aos santos. E não apenas uma fé. Algumas pessoas dizem, bem, isso é o contrário à minha fé. Só há uma fé. Uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Uma só fé, uma só doutrina. Só existe uma doutrina. Ok, mas só existe uma doutrina verdadeira. Existem várias doutrinas. Assim como existem vários corpos, como já falamos. Então veja, o irmão Branham, como eu disse, ele era um servo de Deus, enviado pelo Senhor, para trazer para nós uma mensagem que prepararia a noiva de Cristo para a segunda vinda iminente. Está muito mais perto agora de quando o Pentecostes caiu lá para a igreja pela primeira vez. Agora, enquanto Cristo não vier, essa mensagem ela precisa ser pregada por toda parte, porque é essa mensagem restauradora da doutrina apostólica que prepara a igreja para a vinda de Cristo. Então, a igreja tem que ser preparada com essa mensagem e até que o último eleito, então, entre neste corpo.
Quando o último eleito de Cristo entrar, né, encerra essa era, encerra essa dispensação gentílica, e Deus vira as costas para os gentios e se volta para os judeus. Então, enquanto Cristo não vem para arrebatar a sua igreja, esta mensagem que está sendo pregada, a qual não é outra mensagem a não ser a mensagem dos apóstolos, ela jamais deve ser substituída por outra, ou por uma doutrina, porque nada mais, como eu disse, prepara a igreja para a segunda vinda, a não ser esta mensagem, e que é a doutrina apostólica. Eu estou dizendo isso porque foi o Branham que disse isso, eu vou ler onde ele falou, na mensagem que também não temos traduzido, Credes Agora, de 52. Recentemente, quando eu estava batizando no Rio, em Jeffersonville, quando todos os jornais locais cobriram isso, às 2h da tarde, quando eu estava orando, aqui veio ele, dos céus, ou seja, uma coluna de fogo. Eu estava batizando no Rio Raio e uma coluna de fogo apareceu. E foi visível. Muitas vezes não era visível, mas naquele dia foi. E muitos estavam ali ao redor e viram aquela coluna de fogo. No período da tarde, melhor em junho, em meados de junho, bem acima de onde eu estava, e uma voz disso dizendo, como João Batista foi enviado para alertar as pessoas da primeira vinda de Cristo, assim esta mensagem é para alertar o povo da segunda vinda. Ou seja, Deus estava chamando, vocacionando ele para trazer uma mensagem apostólica, a de Paulo, dos apóstolos, para preparar a igreja para a segunda vinda. E depois subiu de volta para os céus, enquanto as pessoas gritavam, algumas desmaiavam. O que foi isso? Deus aprontando a igreja. Você não precisa de uma nova doutrina. Você não precisa de uma nova teoria. Você precisa realmente de verdadeiros corações convertidos ao Deus Todo-Poderoso, a crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Ter comunhão com todo mundo, com todos os cristãos, pelo Espírito Santo. Amém. Foi para isso que Deus nos chamou este profeta. Então veja, há somente uma única fé, e essa fé que a igreja deve ter é a fé em Deus e também a fé no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, nós também devemos ter o quê? A fé do Filho. Não apenas você tem que crer no Filho, mas você tem que ter a fé do Filho. Você tem que ter a mesma fé que o Filho de Deus teve. Eu vou ler isso numa mensagem que também não temos traduzida. Jesus Cristo é o mesmo, de 56. Agora, às vezes, tem sido dito hoje em dia, entre muitos crentes, que eles dizem sobre certas coisas, isso é contra a minha fé. A nossa fé não ensina isso. Sim, muitos não ensinam isso. Muitos não ensinam que tinha que vir alguém com esse ministério de Elias para preparar a vinda de Cristo. Assim como vai haver um Elias para os judeus, teria que haver um Elias para os gentios. Sim, porque Deus está tratando hoje com os gentios. Isso não faz parte da minha fé. A irmã Branham vai dizer, só há realmente uma só fé. Assim diz a Bíblia, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E há uma só fé, e que é a fé do Senhor Jesus Cristo. Então a fé que nós precisamos para o arrebatamento é a mesma fé também que nós precisamos para ter a nossa experiência do novo nascimento. É a mesma fé que nós precisamos para a nossa cura divina. É a mesma fé que nós precisamos para que Deus nos ajude em nossas finanças. É a mesma fé que nós precisamos para ter no nosso lar. É a mesma fé. Então, se algum santo não tiver fé para uma dessas bênçãos mencionadas, consequentemente também não vai ter fé para as outras. Porque aquele que recebeu a fé de Cristo não pode crer em algumas coisas e descrer em outras. Se você tem essa fé, você tem que crer em tudo e você tem que aceitar toda a palavra. Então, a fé de Cristo faz o eleito crer em tudo e a não duvidar de nada. Então esse tipo de fé é a mesma fé que Cristo possuía para curar, para orar pelos enfermos, porque Jesus também tinha uma fé. Ele fazia aquelas obras porque ele tinha fé no Pai, que lhe daria o poder e a autoridade para fazer aquelas obras. Porque ele sabia que Deus estava disposto a responder a sua oração pelo fato dele ser quem ele era. Quem que ele era? O Filho unigênito de Deus. E o que permite Cristo viver em nós é termos a mesma fé do Filho de Deus. Foi o que Paulo disse em Gálatas, que eu quero ler aqui, Gálatas 2:20.
Já estudamos isso, mas eu preciso repassar tudo isso para os irmãos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O irmão Branham lia a sua Bíblia lá do inglês, King James, o Rei Tiago, e é assim que estava lá. Algumas Bíblias do português está a fé no Filho, e não é. É a fé do Filho. Irmão Diógenes, qual é a diferença em dizer a fé no Filho e a fé do Filho? Há alguma diferença? Quando você diz que você tem a fé no Filho, ou quando você diz que tem a fé em Cristo, você está dizendo que tem uma confiança e você tem um entendimento. Mas quando você diz que tem a fé no Filho, você está, na verdade, expondo um conhecimento que muitas vezes pode ser o teu conhecimento pessoal. E baseado talvez até numa experiência, talvez nem seja baseado nas Escrituras. Então você diz, eu tenho fé no Filho. Mas de que forma? Qual é o entendimento que você tem? Então quando você diz que você tem a fé do Filho, é bem diferente. Porque agora você não está dizendo que você tem uma fé particular sobre Jesus, ou o que você pensa acerca dele. Quando você diz que tem a fé do Filho, quer dizer que você tem o entendimento dele da mesma forma como ele tinha acerca de si próprio. Então é muito diferente você dizer que tem a fé no Filho e do Filho. Então Paulo disse, Cristo vive em mim por quê? Porque ele não tinha fé no Filho, ele tinha a mesma fé que o Filho tinha. Ele tinha o mesmo entendimento que o próprio Filho tinha acerca de si próprio. Então, quando você possui a fé de Cristo, a fé do Filho, você não está mais levando em consideração o que particularmente pensaria a respeito dele, mas o que ele mesmo pensava e ensinava acerca de si mesmo. Então, existem doutrinas criadas aí, evangelhos, onde fala sobre Cristo, e muitas vezes nada tem a ver com aquela única fé aqui, essa única doutrina que Paulo está falando. Então, os sinais de Deus, eles sempre acompanham aqueles que têm esta fé do Filho. O Filho tinha uma fé, e o irmão Branham fala nessa mensagem. Qual é a fé que o Filho tinha? A fé de quem ele era, o Filho de Deus. E porque ele sabia que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, os sinais o acompanhavam. E todos aqueles que são filhos de Deus, os sinais de Deus também têm que acompanhá-los. Enoque foi arrebatado, porque andava com Deus. O que foi isso? Um sinal. Quando você dispõe a tua fé publicamente, sinais têm que acompanhar. Só estou dando um exemplo aqui para você. Deus arrebatou Enoque para ele não ver a morte. Isso foi um sinal de livramento. Foi algo que Deus fez. Por quê? Porque toda vez que um filho de Deus demonstra a sua fé a Ele, obediência à sua palavra, os sinais de Deus têm que sempre estar presentes na tua vida. Seja onde você for, no local do trabalho, onde você estiver. Jesus Cristo sempre será o teu advogado. Amém? Então todos os sinais que os apóstolos fizeram foram com base no poder que havia no nome de Jesus Cristo. E também na fé de Jesus que eles haviam recebido. Então, se você tem fé no Filho de Deus, você também tem que ter o poder, o mesmo poder do Filho. Se você tem a mesma fé dele, tudo mais que acompanha essa fé, poder, unção, glória, majestade, tudo isso também tem que acompanhar você. Tem que fazer parte do teu cotidiano. Quero ler algo que o Mamano escreveu no livro das Eras. Em Atos 3,16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecer o poderoso milagre com o coxo à porta formosa, ele explicou dessa forma. E pela fé no seu nome, ou seja, em Jesus, fez o seu nome, ou seja, o nome de Jesus, fortalecer a este, outrora coxo, que vedes e conheceis. E a fé que é proveniente de Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja, aí está. O nome de Jesus e a fé de Jesus, não a fé em Jesus, produziram o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus usado na fé que é proveniente de Jesus, ou seja, uma fé que vem de Jesus, não é a fé de Pedro, a fé de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2,13. Era a fé dele. Mamãe escreveu aqui letras maiúsculas, dele.
Não era fé nele, não. Porém, era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Em Romanos 12, 3, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2, 8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, não é tua. Vem de Deus, é dom de Deus. Também diz em Tiago 2,1, meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos. Não tenhais a fé de, não em. Mambana, coloque entre parênteses. Não é em, no Filho. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então veja, ter a fé de Deus é a única forma, na verdade, de nós estarmos em unidade com Ele. Você está unido a Cristo, você está unido a Deus quando você tem não uma outra fé particular, ou de alguém, ou de uma doutrina, ou de uma igreja, ou de uma denominação, mas quando você tem a fé dele e a doutrina dele. Então, a fé que Paulo tinha era a fé do Filho, foi o que ele disse. E a fé que Cristo tinha fazia dar glória somente a Deus por tudo que era feito. O Filho nunca gloriava a si mesmo. A Mambana disse que ele até poderia dar testemunho de si próprio, mas ele dava testemunho do Pai, porque ele sabia que era o Pai nele que fazia as obras. Jesus nunca atribuía a si mesmo como o autor dos sinais que eram realizados. E como nós já dissemos em uma certa ocasião, eu vou só repetir essa ilustração da Bíblia, certa vez quando Israel estava lá no deserto sedento, Deus deu uma visão e uma palavra para Moisés, como fazer para tirar a sede do povo. Ele disse, fale a rocha. Mas Moisés ele fez uma coisa contrária à palavra. Ele, ao invés de falar a rocha, ele primeiro começou a arrazoar com o próprio povo. Ele disse, o que devemos fazer? Será que devemos fazer dessa rocha sair água para vocês? E ao invés dele falar a rocha, ele pegou a vara e bateu. Feriu a rocha. E não foi uma, foram 2 vezes. Que era um gesto simbólico ali. Então, ele disse isso porque ele viu numa visão que era daquela maneira que Deus iria providenciar ali a água para aquele povo sedento no deserto. Porém, ele se apresentou como se ele mesmo fosse fazer aquilo. Será que nós devemos agora tirar a água dessa rocha? Mas não era ele que fazia isso. Tudo bem, nós lemos aqui agora há pouco. Deus tem os seus planos. E Deus sabia que aquele povo ia ter sede. Muito tempo ele já sabia. E aquela rocha já era a rocha certa. E Deus somente iria usar o seu vaso ali para executar. Mas agora Moisés estava se apresentando. Será que eu devo fazer? Será que agora tem que fazer isso para vocês? E ao invés de ele falar a rocha, ele feriu a rocha. E ele feriu, como eu disse, por 2 vezes. E como eu disse, aquele gesto era um gesto simbólico, que se tornou depois profético. Porque a rocha ali tipificava quem? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E como ele feriu a rocha 2 vezes, Cristo seria ferido 2 vezes. Ele foi ferido primeira vez fisicamente por Israel, porque ele foi enviado para os seus e os seus não receberam. E Cristo depois tem sido ferido quando a igreja lá em Roma se organizou. Aqueles que se diziam ser seus seguidores. Ali eles feriram Cristo outra vez. Porque eles trocaram, substituíram a doutrina apostólica pelo romanismo, pelo paganismo, pelo sincretismo religioso. Não é isto? Ali eles já estavam ferindo a rocha pela 2ª vez. E as igrejas, esses outros corpos aí, estão ferindo essa rocha até hoje. Então, isso foi a crucificação da palavra. A palavra sendo crucificada. E a atitude de Moisés fez com que a glória de Deus para aquele milagre fosse atribuída, como eu disse, a si mesmo, pelo acontecido, ao invés de Deus. E por causa disso, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Mas o Filho de Deus, ele atribuía tudo de volta ao seu Pai, não a si mesmo. Essa era a fé que Jesus tinha. Que era uma fé que o Mambana chamava de fé perfeita. E tem uma mensagem com esse título que eu vou ler aqui. Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. E ele sabia, com essa fé perfeita, que ele era o Messias ungido. Que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, agora, eu de mim mesmo não faço nada, mas é a minha fé em Deus.
Ele sabia que as obras que eram feitas eram através de Deus que estava nele. E pela fé que o Filho tinha em Deus, as obras eram feitas. Então ele disse, eu dou glória a Deus, porque é Ele em mim que faz as obras. Amém. Então, não era em si mesmo que o Filho estava confiando, mas era em Deus. E Deus estava nele, a palavra manifestada. Deus, a palavra, estava se manifestando através do seu Filho. Vamos voltar para Efésios? Porque Paulo disse ali que Deus está em todos, sobre todos, age por meio de todos. Para que isso? Para que hoje, através de você, essa mesma palavra possa também se manifestar. Amém. É para isso que Deus está colocando você aqui, posicionando você aqui com uma palavra. Para que Ele possa agir sobre você e para que, assim como o Filho unigênito manifestou a palavra, você hoje possa ser um vaso onde Ele, Deus, possa se manifestar. E quando a palavra de Deus entra em você, diz Mombrana, ela é manifestada. Porque você é um crente, vê? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Então, quando você é um crente na fé única, na doutrina única, então Deus mesmo vai reivindicar esta fé, que é dele, e vai mover-se através de você. E vai executar aqueles antigos planos, coisas que Deus tem para fazer ainda na tua vida. Você não sabe, mas Deus tem. E Ele vai executar. Amém. Tudo que você tem que fazer é ter a fé dEle. Amém. E descansar nele. Então, essa fé não é uma fé estática, é uma fé dinâmica. Porque o profeta diz, Deus se movendo através de você por meio da igreja. Então a igreja, ela tem vida. Porque ela tem esta fé, que é uma fé dinâmica. E essa fé tem vida. Essa fé tem poder, porque é Deus mesmo se movendo no nosso meio e se manifestando em nosso lugar. Depois Umbanda diz, sabendo quem ele era, Jesus sabia quem ele era. Sem sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele não era Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele dizia, não sou eu quem faço as obras. É meu Pai em mim quem faz as obras. Por favor, você ousaria chamar Jesus de mentiroso? Se você faz de Jesus Deus, se você faz de Jesus o próprio Pai, você faz dele um mentiroso. Ele disse, não sou eu que estou fazendo essas obras, é um outro que está fazendo. Mas se você diz que ele é este outro, você faz dele um mentiroso. Eu jamais vou fazer dele um mentiroso. Eu vou dizer para você, meu irmão, confie, creia no que Cristo está dizendo. Se ele disse que não era ele, era um outro, creia, era um outro. Era um outro ser que estava fazendo as obras, mas por meio dele. E muitas coisas que você faz, nem é você que está fazendo. É Deus se manifestando através de você, vindicando a palavra dele que está em você. Então ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso. Porque a palavra identificou. Quando você crê na palavra de Deus, e você foi vocacionado para ouvi-la, essa palavra se identifica com você, você se identifica com ela. E os sinais acontecem. E o poder que acompanha isso tem que seguir você. Amém. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. Porém, se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a palavra prometida, manifestada. Isso que o Umbanda diz. Então, pode Deus estar em alguém que tem sua própria fé e doutrina? Não. Para que Deus se manifeste em alguém, este alguém não pode ter outra fé, não pode ter outra doutrina a não ser a fé dele, a doutrina dele. Deus não pode vindicar uma doutrina falsa e espúria. Deus somente pode vindicar a sua própria palavra. E Deus vai vindicar a fé que está em você enquanto você tiver a fé que é dele. Enquanto você estiver confessando esta palavra. Deus não tem compromisso com alguém que vindica ou que confessa uma outra palavra. Quem fizer isso estará por conta própria, estará sozinho. Então alguém pode reclamar, cadê os sinais? Cadê isso? Cadê aquilo? Qual é a tua fé? Qual é a doutrina? Eu tenho fé no Filho, não. Eu não quero saber se é fé no Filho. Você pode ter fé no Filho, mas você tem a fé do Filho, a mesma que ele tinha? Aquela fé que fazia sujeitar ao Pai, mesmo sendo o que ele era, o Filho unigênito de Deus? Nós temos que saber fazer isto. Tomar Cristo como nosso modelo, como nosso padrão. Ele foi obediente a Deus, temos que ser obedientes. Ele foi humilde a Deus, temos que ser humildes. Ele soube renunciar à sua vontade? Sim, ele tinha uma vontade. Até expôs, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, é minha vontade. Mas imediatamente disse, não, esqueça. Esqueça o que eu disse, Pai, eu quero fazer a tua. Qual é a vontade? Qual é a tua vontade? Vamos fazer. Esse é o modelo de Cristo, esse é o modelo para a igreja. E enquanto você tiver essa fé do Cristo, Deus ou o próprio Cristo estará com você.
Amém. Então tudo que um filho de Deus fizer terá que ser a manifestação da vida de Cristo através dele. Esse é o resultado quando você tem a fé de Cristo. E todo eleito por ter a mesma fé do Filho de Deus deve estar face a face com Deus. Isso não é muito elevado, irmão Jorge? Nós face a face com Deus? Mas eu acho que só os profetas que faziam isso. Não. Se você tem o Cristo em você, se você tem a fé de Cristo em você, você hoje pode estar face a face com Deus. Você não pode chamar a palavra mentirosa. A palavra diz lá em Hebreus que hoje nós temos a ousadia para entrar nos santos dos santos. O que é isso? É estar face a face com Deus. Você pode hoje, quando você dobra os joelhos, você está diante de Deus. Deus te contempla e te ouve. O que você está me falando, querido? O que você está precisando? Hoje você pode estar face a face com Deus. Moisés era um homem que estava sempre face a face com Deus. Porque ele era, nos seus dias, um tipo de Cristo. Eu quero ler como o Bana disse, numa mensagem não traduzida. Deus falou a Moisés: nunca houve um homem em toda a terra, além de Jesus Cristo, que alguma vez falasse face a face com Deus, a não ser Moisés. Então veja, ele mencionou Jesus aqui. Houve outros homens que falaram face a face com Deus. Moisés falou. Mas ele disse com Moisés, depois de Jesus, né, não tem nada, ninguém que se assimilasse a isso. E Deus era alguém que falava face a face com seu Filho Jesus Cristo. O Mombrana conta para nós que lá no jardim do Getsemane, o Filho estava ali falando face a face. Ele usava as figuras da pomba e do cordeiro. Não é isso? Né? Cristo, o Filho, o cordeiro, e Deus como se fosse a pomba. E o irmão Brana disse que o Filho olhava para os olhos de Deus, olhava para os olhos da pomba, e dizia: seja feita não a minha, mas a tua vontade. O Filho falava face a face com Deus. E aqui diz, se houver alguém que seja espiritual, um profeta, eu, o Senhor, me tornarei conhecido a ele em visões e sonhos. Mas quanto a Moisés, meu servo, eu falo com ele face a face. Vê, com certeza, ele era um tipo de Cristo. Mas nós também somos tipos de Cristo aqui. Porque você também é uma representação de Cristo aqui na Terra. Então você também tem que fazer as obras de Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo. E para você fazer tudo isso, você tem que estar face a face com Deus como Cristo estava. O que fazia Cristo fazer as obras que ele fez é porque ele estava face a face com o Pai. O que vai permitir você fazer as mesmas obras do Cristo é primeiro estar diante dele face a face. Então lá em Gênesis 1:3, nós vemos que a Escritura menciona, Deus disse. Para Deus criar, como é que ele fez? Ele fez mímicas? Não. Deus falou, Deus verbalizou. Para criar, para fazer, para expor, para manifestar-se, qual foi a estratégia, qual foi a maneira que Deus escolheu para manifestar-se? Foi falar. Dizer. Então lá em Gênesis 1:3, lá, Deus disse. A maneira que Deus usou para fazer criar todas as coisas foi falar, comunicar algo por meio do diálogo, estando face a face com alguém. Então era dessa maneira que Deus mantinha uma comunhão com seu Filho. E foi por meio de um diálogo entre ele e o seu Filho, quando Deus disse façamos, que o próprio homem também veio à existência. Então o diálogo sempre foi o meio de comunicação entre Deus e o homem. Ele conversava com Adão no jardim do Éden, e ainda que a raça humana tenha caído em pecado, Deus continua a conversar ainda com o homem hoje. Porém, o pecado muitas vezes impede de o homem ouvir a sua voz. Portanto, é próprio da própria natureza decaída do homem não ouvir ou não conseguir ouvir a Deus e a sua voz. A raça humana hoje possui em si uma propensão natural para rejeitar a Deus, para rejeitar a sua fé, para rejeitar a sua doutrina e de ouvir a sua voz. O homem, ele não quer isto desde quando ele decaiu. Quando Adão caiu, Deus foi de encontro a Adão e Adão não foi se esconder. Desde quando o homem caiu, ele não quis mais ouvir a voz de Deus. E essa é uma propensão natural dele desde então até agora. O homem não quer ouvir a voz de Deus e também não quer obedecê-lo. Então o homem, desde quando ele caiu, esteve sempre propenso a ter a sua própria fé e a ter a sua própria doutrina, a ter seu próprio tipo de comportamento, seu próprio tipo de testemunho.
Muitas pessoas de fora dizem, eu creio em Deus, mas eles creem em Deus da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Por que isso? Porque desde quando o homem caiu, sempre foi assim. Ele escolheu o seu próprio tipo de fé, seu próprio tipo de doutrina. Por isso que é muito importante, nós dissemos antes, você tem fé no Filho ou fé do Filho? Mamana disse na mensagem que não temos traduzida, Senhor, mostra-nos o Pai, de 53. Mas Deus, em seu universo, como Ele governa as coisas, como Ele se move, e seus movimentos e coisas, e tudo obedece a Ele. Ele pode dizer para a estrela fazer isto, e ela o fará. Tudo o que Ele fala. Somente uma coisa que não obedece a Ele, e esse é o homem. O homem sabe mais sobre isto que Ele sabe, do que Deus sabe. Então ele tem suas próprias ideias. E deste modo ele não ouvirá Deus. Mas se um homem simplesmente abrisse os olhos e olhasse ao redor, você pode ver Deus em toda parte. Amém. Então agora, nós podemos ouvir a Deus quando também nós lemos a sua palavra. Quando você lê a palavra, é uma forma, uma maneira de você ouvir a Deus, porque Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmã Bana disse que uma das formas de você ouvir a Deus é pelo processo da audição, mas também pela visão, pelos olhos, porque, como a irmã Bana disse aqui, que nós acabamos de ler, você pode ver Deus em toda parte. Então nós podemos ouvir a Deus quando prestamos atenção nas coisas que Deus está fazendo ao nosso redor. Então, na verdade, nós ouvimos a Deus hoje, não por um dos 5 sentidos da carne, ou pela visão, mas através daquilo que o profeta chamava de o 6º sentido, que é o sentido da fé. É a maneira de você ver Deus pela fé. Portanto, quando Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra, ele não estava limitando apenas o sentido da audição. Não. Mas desse 6º sentido que o Mambana nos falava, que permite que você ouça Deus, segundo as suas múltiplas maneiras de falar conosco, de se comunicar. Então, o irmão Brana, ele nos ensinou que ouvir significa o quê? Alguém lembra? Entender. Dizer que você ouviu significa que você entendeu. Deus disse na sua palavra lá, que Israel no deserto pereceu porque o próprio Deus não deu para eles um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Foi Deus mesmo. Toda aquela geração se perdeu porque Deus mesmo não deu para eles o entendimento. Se Deus abrisse o coração, se desse ouvidos para ouvir e olhos para ver, eles teriam ouvido e entendido. Né? O que é isso? É a ordenação de Deus, é a predestinação de Deus. Isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Então, quando você ouve, quer dizer, quando você entende o que você ouviu. E você prova que você entendeu quando? Quando você obedece. E as bênçãos e a aprovação de Deus só vêm para aqueles que obedecem à sua palavra. Alguém pode dizer que ouviu a palavra. Alguém pode dizer que creu na palavra. Mas você só vai ver os resultados disso quando você de fato ouve, que é entendendo e recebendo e obedecendo. Mensagem Mombrana, ouvindo, reconhecendo e atuando sobre a palavra de Deus, de 60. Em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então o crente a ouve, a reconhece e age sobre ela. Ou seja, obedece. Não é isso? O homem carnal vai ouvi-la, vai ouvir o som dela, mas nunca vai obedecer. Ouvir significa entender. A menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver ou entender o reino de Deus. Então, ouvir tem a ver com o quê? Com o entender. E o homem carnal ele pode ouvir pela audição, mas isso não significa que ele ouviu de fato a Deus. A menos que ele tenha entendido aquilo que ele ouviu. Então você não ouve realmente a Deus com o sentido literal da audição, mas com o 6º sentido da fé, que abrange todos os sentidos. Todos os canais por meio do qual Deus pode se revelar e se manifestar a você. Então, mas para que alguém possa receber a mensagem de Deus, ele deve primeiro ser um eleito para isto. Mombana disse, se você não nasceu de novo, você não vai entender. Então, alguém que foi ordenado por Deus para ouvir.
É por essa razão que alguns andam por vários ismos e diferentes caminhos, diferentes doutrinas, porque não foram simplesmente ordenados para ouvir. Porque aqueles que são ordenados, como eu disse, esses recebem ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para entender. Né? Então, mas todo homem ou mulher que foi predestinado para ouvir a voz de Deus, buscará Ele por sua segurança e estará face a face com Deus, sustentando aquela mesma fé que o Filho de Deus tinha. Outra mensagem do Umbanda que não temos traduzido, o caminho provido por Deus, 53. E eu creio que hoje, quando os sinais e maravilhas estão aparecendo em todos os lugares da vinda do Filho de Deus, ou seja, antes que Cristo venha, sinais têm que se manifestar, para dar testemunho de que sua vinda está próxima. Então nós temos visto esses sinais de Mambrana. Isso é uma prova de que ele está próximo. Né? E eu creio que quando esses sinais e maravilhas aparecem, provando que o Cristo está próximo, né? Eu creio que cada homem ou mulher que é ordenado por Deus para ouvir a voz de Deus, ouve a esse rebocador e eles empurram para a arca tão rápido quanto eles podem ir, ficando em segurança, pois é o caminho provido por Deus para o homem escapar. Então, o Umbanda aqui está dizendo, aqueles que são ordenados por Deus no tempo oportuno, eles vão vir e eles vão ouvir e eles vão entender e eles vão receber. Porém, hoje a voz de Deus ela está se tornando cada vez mais rara de se ouvir. Porque, como eu disse, há uma só fé, há uma só doutrina, há um só Espírito que leva você para este caminho perfeito de Cristo. Mas há outras fés, há outras doutrinas, há outras unções e há outros Espíritos. E, por consequência, há outras vozes, há outras revelações. E essas outras vozes diferentes abafam essa voz de Deus. Então, uma das razões do porquê a voz de Deus é tão rara de se ouvir hoje é porque há tantos outros vasos falsos transmitindo uma voz falsa, com sinais até verdadeiros, genuínos, mas a mensagem é falsa. Umbanda disse, não atente para os sinais, mas para a voz que acompanha o sinal, ou seja, qual é a fé que está atrás, qual é a doutrina que está sendo divulgada, ou o que ela está promovendo. Então, hoje há muitas vozes, muitas doutrinas sendo pregadas, que entorpecem os sentidos das pessoas, impedindo que elas ouçam a voz de Deus. E isso tem sufocado e se tornado uma coisa rara em nossos dias. Umbanda diz na mensagem, ouça a sua voz. Agora, Jesus, aos 12 anos, o qual foi o nosso exemplo, ele disse, não sabeis que eu deveria estar na casa de meu pai? Não é de admirar que a voz de Deus seja uma coisa rara hoje em dia. Ela é sufocada por tantas vozes diferentes. Por tantas coisas que escurecem e tiram. Chega um ponto até que entorpece os nossos sentidos, até que não possamos ouvir a voz de Deus. Nossos sentidos de onde deveríamos nos mover e entender que vocês são homens e mulheres e que vocês são a criação de Deus e que foram colocados aqui para servi-lo. Mas a voz de Satanás, os falsos profetas dizem, seja moderno. Né? Umbanda falava nas suas mensagens, Deus, ele tem chamado um povo para ver uma vida separada. Por que isso? Porque Deus busca por separadores. Mas as outras igrejas buscam por quê? Por misturadores. Eles misturam. Deus quer separação, querido. Então, conforme nós vimos lá no início, só existe uma só fé, só existe uma só doutrina, um só Senhor, um só Espírito, uma só unção, uma só revelação. E o irmão Branham, ele ensinou bem lá no final do seu ministério, lá em 65, porque quando eu fiz a pesquisa, foi a primeira vez que eu encontrei isso aqui, foi lá em julho de 65. Talvez alguns possam pensar que ele falou sempre isso. Não. Foi só no finalzinho do ministério dele que ele disse que a fé é o quê? Uma revelação. Portanto, só pode haver uma revelação. Porque quantas fés existem? Só existe uma só fé. Então, quantas revelações pode ter? Só pode haver uma revelação de Deus. Só há uma fé, uma doutrina, uma revelação. E essa revelação tem que ser a revelação do ensino da única doutrina apostólica. Okay. A Umbanda fala na mensagem Uns Dias dos Últimos Dias, né? Fé é uma revelação. Revelação da vontade de Deus. Assim, por revelação. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Elas creem no ensino dogmático de algum sistema. O que é isso? Aquelas vozes estranhas que impedem você de ouvir a voz e de receber a fé de Cristo e a revelação de Cristo
e a unção de Cristo. Então, nós sabemos que a igreja está fundamentada em uma única doutrina, que é a doutrina apostólica, que é aquele fundamento sólido. Enquanto outros estão, como disse o irmão na leitura que fez, em areias, não é isso, irmão? Estão fundamentando em areias. Né? Mas aquele que está fundamentado sobre a rocha de Cristo, esse é que vai ver os sinais de Cristo, esse que vai ver o poder de Cristo acompanhá-lo. Por quê? Porque ele vai ouvir e ele vai entender. Então, nenhuma outra revelação, por mais inspirada que seja, deve ocupar o legítimo lugar desta verdade. E o Mambana aqui vai te dizer por que isto. Fazendo o caminho de 53. Mas, irmão, Deus fez um meio de escape, e você terá que vir nos termos de Deus. E isso é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum outro fundamento é posto, a não ser o que já foi posto, que é Cristo. Ninguém para edificar sobre qualquer outro fundamento, como restolhos e lama, as inundações arrastarão isso para longe, grande será a ruína. Mas Jesus disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre o que é que ele edificou? Sobre a verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Amém. Esta é a rocha da igreja, esta é a revelação da igreja. Essa é a fé do Filho. Romano disse, Cristo tinha uma fé. Qual é a fé que ele tinha? De que ele era o Filho de Deus. É sobre esta fé revelada, é sobre este fundamento que toda igreja deve ser edificada. E nenhum outro fundamento deve ser colocado sobre este, de que Jesus é o Filho de Deus. Que homem dizem que eu sou? Lembra que Cristo perguntou para os apóstolos? O Filho do homem sou. Alguns dizem Elias, alguns dizem Moisés, alguns dizem que é João Batista, e assim por diante. Mas vós, que dizeis que eu sou? Sem hesitar, sem tomar um segundo. Ouça, pecador, é dessa maneira que você recebe isso. Ele havia estado com ele. Ele sabia o que ele era. Quando você está com Cristo, você sabe quem ele era. Quando você está com Cristo, você sabe também quem você é. E você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Então Pedro sabia quem ele era porque ele estava convivendo ali com ele. E então, antes que ele pudesse sequer pensar uma segunda vez, o Espírito Santo se apossou dele. Foi o Espírito Santo em Pedro que disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse, bendito és tu, Simão Barjonas, pois a carne e o sangue não te revelaram isto. Você nunca aprendeu isso pela teologia de alguém. Nunca vem de um seminário com isso, mas meu Pai que está no céu revelou para você. Amém. É isso que a fé é uma revelação. E o que é a rocha da igreja? É a revelação de quem é Cristo. É a fé de Cristo. Sob esta pedra, ou seja, sob a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Graças a Deus. Então, essa doutrina, então, ela tem como objetivo o quê? Ordenar a nossa fé para que nós tenhamos uma confissão que seja uma confissão coerente com a palavra de Deus. E para que as nossas próprias vidas também sejam um reflexo dessa palavra e do próprio Espírito de Cristo que nós confessamos estar vivendo e habitando em nós. Porque o mesmo Espírito que nós temos hoje será exatamente o mesmo Espírito que nós vamos manifestar quando nós estivermos lá do outro lado da eternidade. A postura que você tem aqui agora é a mesma que você vai ter do outro lado. Alguém que é incrédulo aqui vai continuar sendo incrédulo do outro lado. Alguém que confessa Cristo aqui vai confessar Cristo lá. Pode um filho de Deus salvo e redimido ir para o inferno? Nem o diabo suportaria você lá. Porque você vai fazer lá o mesmo que você está fazendo aqui. Você vai servir a Deus, você vai adorar a Deus. A última coisa que o diabo vai querer saber de você lá no inferno é ouvindo você cultuando a Deus. Mas veja, o que você faz aqui, você vai fazer aonde for que Deus te levar para o outro lado. Se você for um murmurador aqui, você vai ser um murmurador lá. É isso que uma banda ensinava, né? Então, ele vai continuar fazendo a mesma coisa depois que partir. Por outro lado, se alguém viver sua vida como um apóstata ou como um renegado aqui nessa dimensão, ele vai continuar fazendo isso lá do outro lado. Vamos ver como é que o Umbanda explicou isso. Mensagem que não temos traduzida também. Perguntas e respostas 54. Como eu disse no início, o que você é em outro lugar é o que você reflete aqui. O que você é, seu corpo celestial ou terrestre, é lá em cima. O que o seu corpo celestial for em outro lugar é o que você está refletindo de volta aqui. No reino espiritual, o que você é o que você é aqui.
Se você ainda é de mentalidade vulgar e coisas tais no reino espiritual, você é de mente vulgar aqui. Se você ainda tem malícia, inveja, sentimento faccioso, você está no reino espiritual com isso. Isso reflete de volta para cá. Mas se todo o seu ser mais íntimo tornou-se limpo e purgado, se você se limpou, se purificou dessas coisas, isso mostra que você tem um corpo lá fora esperando, com essa mesma purgação que você já tem aqui, que foi limpo e purgado. E ele está reagindo de volta na carne. Você não vê? Veja, aí está. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Amém. Então, se nessa dimensão onde estamos agora, alguém ainda atua como renegado, é porque é assim que ele é no reino espiritual agora, e é assim que ele vai ser também depois. A sua vida terrena está apenas reagindo segundo o seu corpo espiritual. Pois, de acordo com o irmão Branham, o seu corpo está simplesmente ecoando e refletindo aqui o que já é lá em outro lugar. Porque, veja, tudo depende da predestinação. Para você ser vocacionado, você já tem que ter vindo de Deus. Você já tem que ter tido uma representação. Você já tinha que ser gênio de Deus lá. Então você vai ter que refletir aqui aquilo que Deus já planejou para você. Deus somente planejou e depois te colocou aqui para depois executar as obras dele através de você. Então a morte, ela nunca muda o destino de alguém, para onde que ele vai. A morte muda apenas a morada de um homem, mas não o que ele foi e o que ele sempre será. A morte não vai mudar isto. Não dê ouvidos àquele ensino lá da igreja romana de que no purgatório você vai ter uma chance. Ou como os mormons, também soube que os mormons fazem isso, eles creem nisso aqui. Alguns dizem, entre eles, que se alguém morreu sem a chance de ser redimido, de ser resgatado, vai ter uma outra chance lá. Diz que lá é pregado para eles a palavra e é aberto duas portas e ainda é mostrado as portas, como que é o inferno e como que é o céu. E depois ele pode escolher para qual dos lados ele vai querer. Como se alguém disse isso, pregando isso, mostrando aqueles quadrinhos, né, aqueles diagramas. Né? Alguém disse isso, pregou, falou, e eu fiquei impressionado com aquela doutrina. É uma outra fé, é uma outra doutrina. Como se alguém pudesse, o inferno é assim, eu gostei. Eu quero ir para lá. Sim, você tem livre-arbítrio. Mas não é assim. Então, o que você é aqui, diz irmão Branham, agora, você vai ser lá do outro lado. A morte não vai mudar isto aqui em você. Deixa eu ler isto. Também não temos traduzido. Diga este monte, de 57. Quando a feiticeira de Endor invocou o espírito de Samuel, ele ainda estava em seu manto de profeta. E ele ainda era um profeta. Ele foi um profeta, partiu, mas continuou sendo profeta. Ele disse a ela o que iria acontecer no dia seguinte. Ele profetizou, não é isto? Amém. Certamente, a morte não muda um homem. Ela apenas muda a sua morada. Então, se você é um filho de Deus, vocacionado por Deus, você vai ter que vir para onde você de lá saiu. Você vai voltar para o mesmo lugar de onde você saiu. Amém? Você saiu de Deus, você vai voltar para Deus. Amém. Se você é um pecador quando você morrer aqui, um incrédulo, você pode ser um membro leal de uma igreja. Mas se você morrer em sua incredulidade com a fé em Cristo, mas não de Cristo, não restará mais nada para você, exceto ser condenado. Se você morrer na fé, isso é o que te salva. Tua fé te salvou. Você tem que ir para a vida eterna, porque essa sua fé em Deus é a vida eterna. É a mesma coisa. A fé que nós temos é a fé de Deus, é a fé de Cristo, é a fé revelada e é a fé que nos dá a vida eterna. Meu Deus, o que eu faço? Não termino ainda. Já encerro? Estou cansando os irmãos? Deixa eu ler só mais alguma coisa? Só mais algumas palavras? Tá bom? Já encerramos. Amém. Não, nós temos visitantes, temos irmãos, temos vizinhos aqui, temos que respeitar os nossos visitantes. Mas, queridos, aqueles que perseveram, então, fielmente nessa fé, nessa doutrina, nessa palavra, nesse fundamento apostólico, eles estarão, então, refletindo aqui na terra a mesma vida eterna que eles viverão com Cristo quando Cristo voltar.
Portanto, a noiva de Cristo, ela deve ser nesta hora agora a mesma coisa que Deus manifestou em seu Filho quando este Filho esteve aqui em sua carne. Você tem que ser agora aqui a mesma coisa que Cristo fez, que Cristo foi. Manifestar agora a mesma coisa que Cristo manifestou. Seu testemunho não pode mudar, porque ela recebeu a palavra inadulterável de Deus, que não muda, mas que permanece sempre a mesma. A noiva não vencerá, porque ela já venceu. Ela não estará assentada em lugares celestiais. Ela já está assentada agora em lugares celestiais. Porque Cristo está lá sentado à destra do Pai. E por representação, já estamos lá. Quando ele morreu na cruz, nosso eu carnal morreu lá. Nosso eu pecador morreu lá. Quando ele ressuscitou, eu e você, por identificação dessa palavra, ressuscitamos lá. Quando Deus assentou o seu Filho nas alturas, ele nos assentou lá. E ele disse, todo o poder é dado a mim, nos céus e na terra. E Deus vai te dar poder para você, porque ele vai fazer de você rei e sacerdote para você governar. Então aquilo que Cristo tem, também é teu. Cristo disse, as coisas que o Pai tem, são minhas. E as coisas que são minhas, também são do meu Pai. Mas agora você também já pode dizer, as coisas que são do Pai e que são do meu filho, do meu irmão mais velho, também são minhas. Você também pode dizer isso. Mensagem a semente sinal do tempo do fim. Então você diz, bem, Jesus curou o enfermo. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Quando você recebe a palavra, você recebe Jesus. Porque ele é a palavra, ou seja, a manifestação da palavra, não é isso? Você não tem como conhecer a palavra que é Deus, a não ser através do Filho, porque ele manifestou. E agora, quando você crê nessa palavra, você também tem que ser esta palavra, sabia disso? Não é demais para mim, irmão Jorge? Não, você tem que ser a palavra. Nós cremos nisto. Você recebe Jesus porque ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos nisso, não cremos? Em cada pedacinho. Nós cremos que Cristo é a palavra de Deus manifestada, foi o que eu disse. E nós cremos que a sua noiva deve ser a mesma coisa. Você também tem que ser essa palavra manifestada. Desde que você tenha essa fé de Cristo. Né? Cremos que ela deve crer em cada pedacinho da palavra e ter essa palavra em si, porque ela é parte do corpo. Ela é o corpo onde ele é a cabeça. E não se esqueça que Cristo também tem alguém que é a cabeça sobre ele, que é o seu Pai. E quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e ressurreto, e assentado nas alturas pela majestade de Deus em seu trono, a mão direita da majestade, e nós somos seus delegados. E reputamos a nós mesmos como mortos, e sepultados pelo batismo, ressuscitados com ele, e agora estamos assentados juntos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso deveria fazer todos nós gritarmos, não é mesmo? Oh, amém. Pense nisso. Nós estamos, não estaremos. Nós estamos agora. Agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Não estaremos assentados lá. Nós agora estamos assentados. Amém. Então, com isso, irmão Banda queria dizer o que para nós? Que por nós termos Cristo em nós, a fé de Cristo em nós, ou por nós sermos essa palavra revelada e manifestada através de nós, então nós temos que mostrar isso com atitudes, com o nosso próprio testemunho, com a nossa própria conduta, de que nós fomos de fato gerados por essa palavra, de que fomos separados por Deus por meio dessa palavra. Então, o irmão Branham, ele disse que todo filho e filha de Deus, ele tem que se comportar como tal, como filho e como filha. Ele tem que agir como tal, andar como tal, falar e se conduzir como filho de Deus. Todos nós aqui somos como estrangeiros, não é isso? Numa terra estranha. Portanto, os nossos hábitos, nosso modo de ser, não deve jamais refletir o que está neste mundo. Porque isso faria a igreja perder a visão do que ela realmente é. A única identificação que nós temos que ter é com a palavra de Deus. Amém. E que nós devemos ser realmente epístolas escritas, vivas e lidas por todos os homens. Quando alguém olhar para mim, quando alguém olhar para você, essa pessoa vai ter que ver você e ler Cristo em você. Ler a palavra, porque você tem que ser a palavra de Deus manifestada. Amém. Eu só vou ler mais esse parágrafo, nombrando aqui e encerramos, tá bem? Mensagem sedentos por vida, também não temos traduzido, é de 59. O que estão a fazer os cristãos?
somos estrangeiros. Mas nosso Pai é o Rei, e nós somos filhos e filhas de Deus. Devemos nos comportar como filhos e filhas de Deus. Quando eu vejo a igreja se tornando tão solta, e as mulheres em seu modo de se vestir imoral, e os homens fazendo a mesma coisa, isso me entristece. Porque somos filhos e filhas de Deus. E devemos agir e andar e falar e nos conduzir assim. Quando ficamos longe disso, tenho medo que haja algo de errado em nós. Perdemos a visão de quem somos. Porque a vida que está em nós é o que nos guia e nos dirige. Diga graças a Deus. A vida que está em você é o que vai te guiar e é o que vai te conduzir. Que Deus nos ajude para que a única vida, a única palavra, a única fé, a única unção, a única revelação que nós tenhamos em nossas vidas seja dessa palavra. Porque é essa palavra, essa doutrina que vai nos permitir agir como cristãos, falar como cristãos, nos comportar como cristãos. Amém, queridos? Eu teria mais aqui algumas notas, mas vou encerrar por aqui. Vamos colocar de pé e vamos falar com o Pai uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e tentamos remir esse tempo da melhor forma possível para meditar na Tua Palavra e naquilo que nós temos aprendido através desta mensagem que Tu tem entregue para a igreja nesse tempo do fim. Nós temos dado testemunho através dessa palavra, Senhor, de que tudo que temos aprendido é realmente aquilo que Tu revelou através da boca dos Teus apóstolos e dos Teus profetas. E Tu tem velado para que a Sua palavra se cumpra. Porque nós temos dado testemunho de que através dessa fé que Tu nos deu, nós estamos aqui também como parte do cumprimento da Tua palavra. Porque Tu prometeu que uma noiva estaria aqui, reunida, separada nesse último dia, para dar testemunho de Ti da Tua palavra. E nós queremos crer, Senhor, que nós fazemos parte dessa noiva. Este corpo, Paulo diz, só há um corpo, só há um só Espírito. Então, Senhor, esse é o nosso desejo, nós apresentamos a Ti esse nosso querer. E que nós sabemos que é o Teu querer. Porque a Tua palavra diz que é Tu que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Tu faz planos e Tu mesmo os executa, Tu mesmo cumpre. E como dissemos no início, Senhor, essa fé que temos na Tua palavra, o que Tu faz, Tu termina e Tu completa, porque Tu é o autor e o consumador da nossa fé, e que aprendemos hoje não é nossa, mas é do Teu Filho Jesus Cristo. Ou antes, a Tua própria fé, porque Ele teve que crer em Ti. Ele disse, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Senhor, ajude-nos a nos firmar nessa doutrina e nessa Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a sermos essa testemunha de Ti neste local onde aqui estamos, onde os Teus filhos aqui, Senhor, estão como estrangeiros. Nós possamos aqui dar testemunho dessa Tua palavra e que nós possamos também firmemente, Senhor, receber não apenas a Teu Espírito, mas os sinais e o poder do Teu Espírito que deve acompanhar a todos aqueles que confessam esta palavra. Então, Senhor, ajude cada filho Teu que está aqui a firmar-se nessa rocha da revelação e para que também os sinais desta revelação se materializem em suas vidas, em seus lares. Se algum filho Teu aqui, Senhor, com alguma necessidade, seja numa falta de uma saúde, precisa de uma cura divina, ajude, Senhor. Dê o livramento, dê a libertação. Se alguém precisa de alguma porta de emprego, algum trabalho, Senhor, ajude o Teu filho, ajude esta família, Senhor. Nós encomendamos agora nossas vidas em Tuas mãos e pedimos para que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades. Porque nós repousamos nossa vida apenas em Ti e confiamos em Ti. Nos preocupamos apenas em servir a Ti, Senhor. Como Teu Cristo disse, buscai primeiro o reino dos céus e Sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, Senhor, nós somos aqui filhos Teus, posicionados na Tua palavra e cremos na Tua palavra. Os Teus filhos descansam em Ti, que Tu nos dê paz, que Tu nos dê o Teu Santo Espírito, para que não percamos, Senhor, a tranquilidade, para que as notícias más, as notícias ruins do mundo, Senhor, os espíritos que aí fora existem, não nos perturbem, não tire a paz aos Teus filhos, que eles se mantenham firmes, Senhor. Seja o Teu advogado de cada filho que está aqui, no seu local de trabalho, onde for que eles forem, Senhor. Seja a acusação que os Teus filhos receberem, venha, Senhor, venha de encontro a eles agora. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Seja advogado de cada um aqui, Senhor, em suas causas, em suas necessidades. Porque eles estão aqui crendo na Tua palavra. E receberam a palavra que foi entregue aqui, Senhor. Seja com cada um deles. Dê ordem aos Teus anjos para guardá-los e livrá-los do mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vou passar para o irmão cantar mais um hino ou alguém.